Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai fazer uma resenha com vocês. Geralmente eu posto vídeos para dar notícias nesse horário, mas as notícias eu vou deixar para a live das 21h30. Eu gostaria de chamar a sua atenção para tudo que está acontecendo no Clube de Regatas Vasco da Gama, no que diz respeito aí a situação aí da SAF, principalmente. A gente vai falar aqui sobre a AGE, a gente vai mandar um recado aqui humildemente para as organizadas do Vasco da Gama e a gente vai falar aqui sobre a situação na justiça, certo? Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. E vamos lá, meus amigos. É o seguinte, amigos, a gente tem vivido momentos aí de uma grande luta no Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma verdadeira queda de braço, uma luta que chega a ser desleal, uma luta aí de Davi contra Golias. De um lado está aí os passadores de pano, os jornalistas, contra alguns canais que são pequenos e tentam fazer um trabalho alternativo dentro dessa plataforma chamada o YouTube. A gente tem visto o nosso Vasco da Gama passando por grande dificuldade. O Vasco passa aí pelo 5º rebaixamento. Nesta semana a gente obteve algumas notícias importantes, algumas notícias que foram verídicas e que a gente trouxe aqui para vocês com provas, certo? E provas concretas. Por exemplo, ontem saiu uma notícia sobre a situação da AGE, que só falta 1.100 assinaturas para que a gente possa convocar uma Assembleia Geral Extraordinária no Clube de Regatas Vasco da Gama, com o objetivo de destituir a diretoria administrativa, essas pessoas que fazem mal ao Vasco da Gama. A gente trouxe para vocês ainda nessa semana, e isso foi uma fonte aí que veio do próprio Levenciano, onde o Mussa poderia retirar essa ação. O Mussa estava propício, retirar essa ação, estaria arrependido e a gente poderia ver coisas novas no Vasco da Gama. Isso deu um baque aí nas pessoas que apoiam o seu Jorge Salgado. E essas pessoas aí, diante de uma diretoria fraca, para poder justificar incompetência, elas precisam verdadeiramente vender ilusões. É isso que elas fazem, vendem ilusões. Ontem a gente tomou conhecimento, por exemplo, que o grupo 777 Partners gostaria aí de fazer a compra do Vasco da Gama, mas ninguém da empresa confirmou. Depois a gente toma conhecimento na parte da noite que o dono do Chelsea estaria disposto a comprar a SAF do Vasco da Gama. Todas essas notícias são notícias aí compradas, são notícias aí que são simplesmente plantadas pela imprensa. Por quê? Essa semana a gente viu a AGE crescendo,
o Globo Esporte falando sobre a AGE, a gente viu aí a possibilidade do Mussa retirar a ação e os caras simplesmente, para jogar cortina de fumaça, criaram outro factoide, como criaram aí há 2 meses atrás, 1 mês atrás, a situação aí envolvendo a Carol. Então eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Não caia no conto do vigário, não caia. Se há carta de intenção, mostre, assim como Levenciano mostrou as 3 cartas de intenção, mostrem para o torcedor do Vasco da Gama ver. Vocês foram desbaratinados, desmentidos hoje, porque o Levenciano entrou em contato aí com Pina Zarraf, que é amigo próximo aí do Roman Ibrahimovic, e é o seguinte, o cara desmentiu. O que vocês vão falar agora? O próprio desmentiu toda essa sacanagem aí que vocês botam. E vocês acabam financiando, apesar de se dizer apolíticos, vocês acabam financiando essa diretoria golpista. Vocês acabam financiando uma diretoria que jogou o Vasco da Gama 2 vezes, certo? Numa Série B. E hoje é dia 20, meus amigos. Vence mais 1 mês de salário no Vasco da Gama. Até agora a imprensa não fala nada, joga purpurina em cima de toda essa situação, paetê, confete, e fica tudo certo aí. E o Vasco da Gama sofrendo. Eu queria fazer um pedido aqui humilde para a torcida organizada, porque nós precisamos de vocês, sem viés político, né? Principalmente a Força Jovem aí, que deu prazo para poder tirar o Jorge Salgado do poder. Que faça, a gente vai continuar acreditando em vocês, porque vocês têm uma representatividade gigante. O torcedor do Vasco da Gama, ele precisa de algum alento, seja na justiça, seja fora da justiça, através dessa AGE. A gente precisa simplesmente recolher forças aí para poder retirar quem está fazendo mal ao Vasco da Gama. Agora, é inadmissível numa situação a qual a gente vivencia hoje, simplesmente a gente vê pessoas aí forçando a barra para que essa situação da SAF aconteça, protegendo uma diretoria aí onde o presidente, ele é o principal credor do Vasco da Gama, ele tem 26 milhões para poder receber do Vasco, ninguém toca nesse assunto e a gente fica se perguntando aí o porquê, os porquês das coisas, por que tem que ser assim. Então, por favor, os conselheiros do Vasco da Gama também, aqueles que se dizem ser oposição, nos ajude a fazer um trabalho para que a gente diminui toda essa estatura aí envolvendo aí Golias e Davi, para que a gente possa fazer essa diretoria cair de uma vez por todas e o mais rápido possível, porque o torcedor do Vasco não aguenta mais ver um clube subalterno e subserviente, um Vasco da Gama que vai passar 2022 infelizmente aí chupando o dedo à espera de um milagre, disputando uma Série B pela 5ª vez. Esse é o recado que eu gostaria de dar a cada um de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!